Olá, bem-vindos! Estamos naquela série de vídeos falando sobre as nossas disciplinas espirituais e os meios de graça, e estamos intercambiando, misturando uma coisa com a outra, de modo a termos diante de nós bem claro quais são aquelas disciplinas ou aqueles passos que nós devemos dar cotidianamente em nossa vida cristã, de modo a fomentar a piedade, a crescer em devoção e a experimentar sempre mais em nossas almas a doçura da graça de Cristo por meio do seu Espírito que habita em nós. Nós já vimos na segunda-feira a meditação, vimos ontem a oração e hoje eu quero falar sobre a Lectio Divina. Muitíssimas vezes a simples expressão Lectio Divina, ou leitura orante, ou leitura divina das Escrituras, muitíssimas vezes causa algum desconforto ou mal-estar nos ambientes evangélicos, sobretudo o nosso protestante ou reformado, porque dá-se a impressão de que é uma leitura descomprometida com o texto, descomprometida com a literalidade do texto, descomprometida com o gênero literário do texto, enfim, uma leitura que fosse, para além da alegoria, uma leitura simplesmente intimista, individualista, que esbarrasse pura e simplesmente na necessidade de encontrarmos alguma coisa do nosso interesse no texto e assim, de alguma maneira, pelos nossos desejos, pelos nossos anelos, quem sabe instrumentalizar, manipular o texto a nosso favor. Bem longe disso. A Lectio Divina é uma leitura sapiencial das Escrituras. Portanto, é uma leitura posterior e não anterior, uma leitura posterior à exegese, à hermenêutica. O sujeito, quando faz essa leitura espiritual do texto, ele já tem como pressuposto o gênero literário, o que o texto está exatamente dizendo, qual era a intenção original do autor, como que a comunidade destinatária ou primitiva daquele texto recebeu e entendeu aquele texto. Nós também compreendemos a catolicidade hermenêutica do texto, ou seja, nós respeitamos a interpretação dada ao texto bíblico ao longo da história da igreja, confirmada, refutada, às vezes defendida, às vezes incrementada. Enfim, a Lectio Divina é uma leitura posterior a estas coisas. Ou seja, nós não abrimos mão e nem ignoramos a materialidade, a literalidade, o gênero literário, as regras hermenêuticas, a importância da exegese, mas não pode ser só isso. A palavra de Deus é uma espécie de pão para a alma, é uma espécie de alimento para a alma. Dificilmente nós ficamos muito preocupados em ler a lista de ingredientes de uma receita antes de comer. Dificilmente nós ficamos preocupados com o modo de preparo, a técnica, a habilidade usada por uma cozinheira ao preparar um prato que nós vamos mais tarde saboreá-lo. Embora nós tenhamos sempre, sim, preocupações quanto à higiene, preocupações quanto à qualidade dos ingredientes, a sua procedência, o seu manuseio, mas, no final das contas, o que nós queremos é saborear o prato e desejar que ele nos faça bem. A mesma coisa, mutatis mutandis, guardando aqui reverentemente todas as distâncias necessárias e desejáveis, a palavra de Deus também é um prato, uma iguaria que é servida para o nosso deleite, para o nosso saboreio. Então nós precisamos aprender a ler as Escrituras também para o proveito do nosso coração, também para o proveito de nossas almas. Nós precisamos ler as Escrituras numa espécie de diálogo, ou seja, nós abrimos diálogo com as Escrituras, o Espírito Santo se antecipa em nós, arrastando-nos ou levando-nos a desejar a leitura, e nesse diálogo, o meu desejo de ouvir e de aprender mais de Cristo, e colocar diante dele as minhas inquietações, e receber do texto a resposta, as orientações com as quais eu vou encaminhar o meu coração para a obediência, para a satisfação, para a alegria espiritual, isso se dá nesta leitura proveitosa. Podemos dizer que é uma leitura devocional das Escrituras. Nós nunca deveríamos perder a devoção ao ler um texto bíblico. Nunca deveríamos deixar de lado
a experiência transformadora de Deus falando conosco e em nossa alma por meio da sua palavra inerrante. Nós jamais deveríamos deixar de saborear, degustar o mel das Escrituras para o nosso proveito, para o nosso proveito e deleite e, sobretudo, para o bem, o contentamento, a alegria espiritual de nossas almas. Portanto, essa leitura devocional, ela deve ser feita todos os dias e devemos recorrer às Escrituras como uma mesa farta de finíssimas iguarias que não só dão delícia ao nosso paladar, mas também nutrientes para a nossa alma, vigor para o nosso espírito e, sobretudo, resiliência e resistência ao nosso coração para enfrentarmos este mundo mal. Portanto, não abrimos mão do conhecimento doutrinário, não abrimos mão das regras hermenêuticas e exegéticas, respeitamos o gênero literário, respeitamos o que o texto quer dizer em si mesmo, mas também queremos saborear em profundeza as suas bênçãos, as suas delícias, a sua graça. Saboreie, leia as Escrituras, vá a ela como um esfaimado, como do pão dos anjos, e veja a sua alma se encantar, se encher de delícias celestiais com as quais nós damos paz, contentamento e, sobretudo, saúde para a nossa mente e para a nossa alma. E que Deus muito te abençoe.